Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no curso de MVC em PHP na sua versão 8. Eu sou Anderson Gomes e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as rotas. Bem pessoal, falando sobre as rotas, vamos entender como é que funcionam as rotas em PHP quando você está a chamar, porque normalmente se você notar, eu falei naquele momento, quando você quer, tipo, por exemplo, acessar um conteúdo no site, por exemplo, aqui da Academia AG, nós falamos disso aqui, quando você clica, o que acontece? Ele puxa uma rota nova, ok? E essa rota nova dá alguma ação, faz alguma ação, mostra para o site o que é que ele precisa fazer quando essa rota é chamada. E tem muitos projetos, ou tem outros sites, principalmente web aplicações, que funcionam de que jeito? A rota é, por exemplo, vamos dizer assim, usuário barra, né, editar barra 1. Ok? O que é que isso significa? Isso significa que dentro da rota nós estamos a chamar primeiramente um controlador, ok? Que é o elemento que vai decidir o que é que deve ser feito ou qual é o controlador que deve ser chamado nesse exato momento no teu projeto. Nós aqui, por exemplo, seria o controlador usuário. O que é que vai se fazer dentro desse controlador usuário? Segundo, editar é ação, ok? Qual o controlador a ser chamado? As rotas funcionam desse jeito praticamente. Qual o controlador que deve ser chamado? Depois, qual é a ação que deve ser tomada dentro desse controlador? Porque, por exemplo, você pode adicionar usuário adicionar, usuário eliminar. Então, são ações dentro do controlador usuário. Então, para cada objeto, para cada área dentro do teu projeto, você vai ter, primeiro, controlador, segundo, ação, ok? Então, dentro da ação, você vai decidir o que fazer e tudo mais. Então, ou seja, primeiro você tem o controlador, depois você tem a ação. O controlador é você saber qual é a área que você está aí a mexer, depois a ação é o que você vai fazer dentro desse controlador, ok? Então, ele funciona praticamente desse jeito. E temos, por final, o ID, que é com quem fazer, ok? Com quem fazer, a quem fazer. Por exemplo, você quando está aí no Facebook, você clica em perfil. O modelo ou o estilo do perfil do Facebook é igual para todos, mas o que significa já que o quê? Que o controlador é controlador usuário ou perfil, ok? Até é mesmo controlador usuário. A ação é que é perfil, para visualizar o perfil da pessoa. E o terceiro que é o ID. É claro que o Facebook vem com outros elementos, outros blá 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 que a gente não vai falar aqui agora, mas o terceiro é o ID. Você vai ver quem você quer ver os dados do perfil, ok? Então é mais ou menos desse jeito que funcionam as rotas. E até agora, se você olhar a maior parte se você olhar no momento até agora, as rotas são feitas como? Você teria que ter primeiro a rota e depois com a rota você iria decidir qual controlador, né? Qual controlador você vai chamar com essa rota, qual ação você vai chamar dentro do controlador, ok? E quem, se por acaso, porque nem todas, por exemplo, o adicionar, vamos dar o exemplo do adicionar, seria só apenas ADD, ou seria isso, usuário ADD, ok? Então, nem todos, primeiramente, deixa aqui bem explícito, nem todas as rotas ou nem todos os controladores terão um ID, ok? Então, aquilo depende muito, mas normalmente é até aí. Tens o controlador, tens a rota, desculpa, dentro da rota tens o controlador, tens a ação, né? E tens a quem dirigir a ação. E normalmente as pessoas fazem essa coisa da rota utilizando arrays, mas nós vamos explicar de um jeito diferente e bem mais simples, um jeito fácil, é sério, super fácil, só aprender aqui, um jeito fácil de você pegar o que? A rota, converter já essa rota em controlador e ação na hora de forma automática. Por isso é que o nome aí é mesmo rota automática. Falei bué já estou a entender que falei bué. Yeah. Mas a ideia é essa, você vai gerar rotas de forma automática, chamar controladores de forma automática, chamar a ação de forma automática, o ID também de forma automática. Então vamos lá ver como é que isso vai funcionar. Aqui nós já temos o nosso querido iniciar, nós já temos aqui o iniciar. Dentro do iniciar, o que a gente vai fazer? Eu disse que nós temos primeiro aqui que isso é já a rota, né? Isso é a rota toda. E dentro dessa rota já está dividida por controlador, ação e quem dirigir a ação.
Então, nós vamos criar elementos que vão estar a pegar esses dados, ok? Então, por exemplo, nós vamos fazer aqui assim, URL, não, eu vou chamar de rota mesmo. Rota vai ser igual ao quê? Vamos fazer um explode. Vamos explodir o quê? Vamos explodir barra dentro, ok? Vamos aqui, vamos explodir explode, né? Vamos explodir a URL, vamos explodir a barra. Então aqui vamos fazer um var dump de quem? Da rota. Só para ver como é que ele vai estar funcionando. Fazer um var dump aqui, ok? Então temos praticamente três elementos, né? Temos aqui usuário, editar e o né? Que é considerado praticamente o ID, que é o quem. Então, com isso, a gente já tem eles separados. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, me mostra apenas quem é a ação. Então, vamos meter, desculpa, quem é o controlador? Vamos chamar o controlador. Controlador é dois pontos rota na casa 0. Só para não ter que demorar, vou fazer aqui assim. Adicionar um pouco de HTML. Aqui BR. Taus. Chamar aqui a ação, né? A ação a ser feita é, ok? A quem nos referimos, não sei se é mesmo assim que temos que chamar, mas eu vou chamar desse jeito. Quem nos referimos é 2, ok? Então temos aqui, o controlador é quem? É o usuário, é o controlador. A ação é editar e a quem nos referimos é ADD. Então, por exemplo, vamos chamar cursos, por exemplo, cursos ADD. Ele já vai dar um erro. Por quê? Porque o array 2 não foi definido. Primeiro, não foi definido. Então, como nós já sabemos que são 3 que nós vamos trabalhar, vamos atribuir valores e melhorar isso para que não venha a dar esse tipo de erro. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar algumas constantes, ok? Para criarmos constantes em PHP utilizando o define, ok? Vou fazer aqui define, ok? Então, nós já temos a rota. A rota já nos safou. Pegamos a rota, já está fixe. Agora já estamos a criar o controlador, a ação, ok? De forma automática. Então, automaticamente, sempre que você mudar ela, você não precisa criar um array bem longo de rotas, não. Assim, desse jeito é bem mais fácil. Para mim, pelo menos, eu sempre achei mais fácil. Então, eu vou chamar aqui que é controlador. Controlador vai ser o quê? If. Vejam bem, if. Vou fazer aqui, se a rota na casa 0 for igual a vazio, ok? Se a rota for igual a... Oh, Deus do céu. Está metendo a if também. Desculpem. Então, se a rota na casa 0 for igual a vazio, o que é que eu quero? Eu quero que ele chame a index. Ok? Caso não, quero que ele chame a rota na casa 0. Vamos fazer o mesmo com os outros. Temos aqui que é ação. Se a rota na casa 1 for igual a vazio, eu quero que ele chame index. Caso não, vai chamar aqui também a ação. E o mesmo para o ID. Ok? ID. Se a rota na casa 2 for igual a 0, vai considerar como que? Como index. Caso não, chama o 2. Então, aqui, nós já não vamos utilizar isso aqui. Nós vamos utilizar o que? Controlador. Usar ação. Ação. E no final aqui também vamos usar o que? O ID. Só assim, a dizer que não foi definido
Ok. Pessoal, são as aspas, ok? São as aspas. Eu esqueci aqui das aspas, ok? Então, são as aspas, ok? Desculpem. Ups, desculpa. São as aspas, ok? Yeah. Normalmente, para você definir uma constante, precisa então assim dentro das aspas, né? Então, vamos chamar aqui, mas agora sim. Mas ele continua a dizer aqui que o array K2 não foi definido. E é bem verídico, aqui não foi definido. Ele ainda está dando index porque é vazio, praticamente é nulo, né? Assim ele vai funcionar fixe, mas daquele jeito não está definido. Então o que a gente vai meter aqui? Para além de dizer que ele é igual a vazio, nós vamos dizer aqui, vamos adicionar aqui uma negação, ok? Se ele por acaso não for adicionado, if set, né? E ao mesmo ou for adicionado, mas vazio, ok? Então toda essa regra aqui estão todos no mesmo sítio, ok? Então vamos pegar aqui assim. Acho que agora assim ele vai pegar. Agora assim ele pega, ok? Então eu vou fazer assim, né? Se por acaso ele não for adicionado, temos a negação aí. Ou ele for adicionado, mas for igual a vazio, ele chama, ok? Deixa eu meter aqui 0. Meter aqui 2. Ok? Então, desatualizar primeiramente. Está a dizer que está faltando ponto de vírgula na linha 13. Deixa eu lá ver. 13. Acho que é isso aqui. Vamos lá ver se é isso. Adicionei cenas a mais aqui. Ok. Good. Ok? Então, eu estou aqui a dizer para o sistema, né? Que se for adicionado, tá bom. Adiciona, mostra qual é o controlador, mostra qual é a ação. Se não for adicionado, mete index. Se for adicionado, mas se for vazio, é claro que não tem como, automaticamente ele já está a considerar que não foi adicionado, não é? Então, mete, ok? Então, mete simplesmente index também. Ok, good. Então, nós já temos aqui que o nosso controlador, a nossa ação e a quem nos referimos. Então, vamos voltar aqui. Desse jeito, você já tem controlador de forma automática. Por exemplo, aqui, eu vou dizer aqui, usuário, né? Usuário. Então, de qualquer jeito que você muda, você está a dizer controlador automático, mas é a rota. De qualquer jeito que você vai mudando a rota, aqui, usuário, editar, index, automaticamente os controladores também já são alterados, ok? Isso é bom. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a chamada da rota, vamos fazer a chamada das ações dos controladores do jeito correto, né? Então, o controlador normalmente é que decide o que é que deve ser feito no projeto. Então, por exemplo, aqui temos aqui o nosso a área dos controllers e eu vou criar aqui um novo controlador, né? Nós estamos toda hora a falar do usuário, né? Então eu vou usar o usuário controlador. Então eu vou chamar aqui de usuário controlador.php, ok? Usuário controlador.php, tá bem comprido, né? Mas espera aí, vou meter assim, controller. Será que não mudou quase nada? Eu vou fazer aqui assim, vou fazer um rename, chamar de controller. Usuário controller.php, ok? Então vai ser assim. PHP classe usuário, ok? Classe usuário. Então, o que é que vai acontecer? Sempre que for chamado o que eu quero fazer é que sempre que for chamado aqui um controlador, automaticamente aqui
a nossa app, a área de iniciar, ele precisa chamar o controlador de acordo com a rota que foi adicionada aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui o controlador. Né? Já temos aqui o nosso controlador, já está a pegar lá aqui o nome que é usuário. Mas também não nos podemos esquecer que aqui só está escrito que é usuário. Aqui, por exemplo, o controlador do usuário é que é usuário controller. E o primeiro U está maiúsculo. E aqui eu não tenho como, por exemplo, link, vou meter U maiúsculo assim. Fica feio, tá vendo? Fica feio. Vamos lá ver. Tá vendo, né? Mas só que aqui fica esquisito. Okay? Então aqui tem que continuar pequeno. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa chamar, né? A gente precisa chamar o controlador usuário usando apenas esse nome, usuário. Primeiro, vamos adicionar aqui o upper na primeira palavra, né? Então, é upper, como é que é? Já estou aqui a me esquecer até. Upper first, né? Aqui, UC first. Yeah, é isso aí, UC first. Que é para podermos adicionar o upper no primeiro apenas, né? Aqui, ok, good. Já resolvemos um problema. Ok? Já resolvemos um problema. O que mais que tem que acontecer? Se você notar o controlador, o que acontece? Temos usuário, depois da frente temos controller. Ok? Usuário, controller. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser igual a isso aqui, porém, depois disso, ele vai ter que receber isto aqui. Controller. Então, por exemplo, aqui, se nós atualizar, uma coisa não está certo, não bate certo. Ah, ok, meti no sítio errado. Desculpa. É aqui dentro, né? You see first. Ok. Então, ele vai ser igual a quê? Ao nome que está ali na rota, ao controlador que está ali na rota, a ser adicionado primeiramente a sua primeira palavra, a sua primeira frase, a sua primeira letra em maiúscula, e depois a ser acrescentado o quê? O controller, que é o nome do controlador, ok? Automaticamente você já tem o nome do controlador, bem fofo. Já tens o nome do controlador numa boa, usuário controller. Então aqui, por exemplo, eu vou meter cursos. Automaticamente ele já muda para cursos controller, ok? Cursos controller, tudo numa boa. Com isso, o que acontece? Você já pode, agora você já pode criar a tua rota. Ou seja, agora você já pode chamar os controladores, né? Que vão estar a tratar das situações do teu projeto. Então, por exemplo, aqui eu vou meter aqui, por exemplo, assim, vou chamar controlador, vou utilizar de novo aqui, controlador. Vai ser igual ao mesmo controlador que está ali no coisa, ok? Trago variáveis, ação, vai ser igual a ação. Eu sei que parece volta, mas eu curto assim, eu curto desse jeito, né? Então, ação vai ser igual a ação e o ID vai ser igual a quem? A ID. ID é até de menos. ID é de menos. Como ele é mesmo constante, só vai ser usado em outros sítios, mas por enquanto é só controlador e ação. E controlador. Ok. Então, o que vamos fazer aqui? Eu vou chamar aqui, por exemplo, vou chamar aqui de init. Eu vou chamar de classe. Classe vai ser igual a quê? A new, a variável do controlador. Ok? A new controlador. Então, automaticamente, o que nós estamos a fazer? A nova classe, né, está sendo instanciada, automaticamente ele vai chamar o quê? Vai chamar isso aqui. Ok? Ele vai chamar o controlador. O novo controlador que nós já criamos. Porque ele está aqui a chamar, que é isso aqui, que está aqui nos controllers. Ok? Depois, em seguida, o que vai acontecer? Como já chamamos o controlador, nós já podemos instanciar algum objeto, alguma função dentro desse mesmo controlador que nós já chamamos. Então, nesse caso, vai ser o quê? Ação. Ok? Eu acho que
Acho que deu para entender. Acho que deu para entender. Ok? Então, automaticamente classe chama quem? Ação. Então, dentro dos controladores, né? É claro, dentro dos controladores, o que é que vai acontecer? Dentro dos controladores a gente tem as ações. Ok? Function, por exemplo, o que? Nós chamamos lá, metemos o padronizado. A ação padronizada chamamos de quê? De index. Então, index. Index. Ok? Echo. Olá mundo, por exemplo. Começar, né? Porque o controlador, como nós dissemos, o controlador é que decide o que, é que vai acontecer no projeto. Então, por enquanto é só isso, né? Então, olá mundo. Então, app, controlador é igual a controlador, ação é igual a ação, classe é igual a new controlador, que é o controlador que nós criamos, e classe chama a uma ação. Nós temos aqui as ações primordiais, as ações básicas, como temos aqui as ações básicas como index. E por outra, aqui, quase me esquecia, como ele é controlador, é claro que não vai ser classe index. Tem que fazer do mesmo jeito, vou chamar de index controller, né, que seria o controlador primário, index controller, ok? Então, para eu não me esquecer também aqui nos controladores, já vou ir criando já aqui uma index controller, ok? .php. Okay? Então vamos fazer isso aqui assim. Class index controller, ok? Eu até posso fazer aqui assim, dentro da classe, chamar uma function, ok? Chama também de index. Você já consegue notar que desse jeito, todos os controladores terão uma function index, né? Que será para quando o controlador estiver vazio ou quando a ação estiver vazia, né? Então, pode ser que tenhas o controlador, mas não tenhas a ação. Então, aqui eu vou chamar de que vou fazer um echo. Fazer assim, echo início. Início, ok? Para que se entenda melhor. Aqui vou chamar echo início. Echo início. Aqui vou chamar de início usuários, ok? E por exemplo, vou duplicar aqui e vou chamar de editar. Editar. Aqui vou chamar de editar usuários. Usuários, ok? Então, automaticamente quando eu atualizar isso aqui, é claro, ele está a dizer que o cursos não existe. Depois a gente vai resolver isso na próxima aula. Mas vamos para o que importa primeiro. Eu vou apagar tudo. Ele já está a dizer que o ArrayKey não foi. Também é um erro também muito bom. Depois vamos resolver isso na próxima aula. São esses erros que a gente vai estar tratando na próxima aula, né? Mas por enquanto vai ser assim, né? Vamos meter apenas a barra. Vamos meter barra index, ok? Ele está a dizer aqui que a index controller index não foi definida. Vamos lá ver por quê. Index controller index controller, tem que ver se está bem escrito primeiramente. Index controller index, vamos ver aqui. E pessoal, vocês notarem aqui, eu me esqueci disto aqui. Isso é isso, ok? Então, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, o usuário é como se eu estivesse a fazer o quê? Estivesse a chamar alguma classe, né? Estivesse a fazer isso aqui, classe igual a new, que é usuário controller, né? É desse jeito, né? Usuário controller. E depois eu iria estar a fazer o quê? Classe, vai chamar por exemplo o quê? Index, ok? Que é um dos objetos, okay? Que é um dos objetos aqui da usuário controller. Temos aqui usuário controller
Depois temos o objeto index ou a função index, ok? Então estou aqui a meter, ok? Então vai ser index. Então se eu fizer isso aqui automaticamente, ele só vai estar a pegar o usuário. Então eu posso mexer qualquer coisa aqui na rota, automaticamente só está o usuário. Por quê? Porque ele só está a chamar apenas uma única classe. Desse jeito aqui, vocês notaram o que aconteceu? Como nós já transformamos o controlador, né? Já convertemos o nosso controlador, estamos a pegar o controlador através da rota, ok? Então, esse controlador vai ser igual classe, vai instanciar o controlador, é claro, agora a partir de uma variável que é mais fácil para trabalhar nisso, porque as constantes ficam um bocadinho complicadas, pode acabar o new, pode acabar por confundir, tá vendo como é que ela tá, como é que é chamada aqui a instância de uma classe, é praticamente idêntica a ser chamada uma constante, tá vendo? Então ele pode acabar por considerar esse mesmo valor da constante como se fosse uma única classe. Por isso é que eu tive que voltar a meter de novo na variável, ok? Então, a classe new, nome do controlador que é a classe, ok? Nome do controlador que é a classe, vindo a partir da rota. Depois a ação, o nome da ação que vai ser chamada, ok? Automaticamente. Então, pagamos aqui assim. E desse jeito fica mais fácil. Okay? É claro, né? Está a dizer que não foi encontrado porque não existe. Não existe esse controlador. Está vendo que ele agora, o nome que eu meti, ele sozinho já criou automaticamente um controlador aqui. Okay? Então vai ser index, que é a página inicial. Início, se eu chamar aqui usuários, usuário nesse caso, né? Ele já chama também a index do usuário. E se eu meter barra editar, ele também já chama a index, desculpa, ele já chama já faz a ação do editar. Então, a partir do controlador, você já sabe o que você decide o que você vai fazer, ok? Com os controladores é que você vai decidir o que é que você vai fazer, como é que você vai trabalhar, ok? Se você vai chamar dados numa base de dados, se você vai fazer aparecer alguma coisa que são estas views, isso já depende de ti a partir daqui, a partir do controlador. Bem, para a aula não ficar mais longa, vou parar por aqui, né? Eu espero que esteja a gostar da aula, que esteja a aprender alguma coisa boa. Então, por enquanto, nós vamos parar por aqui, ok? Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe um like, deixe os seus comentários, diz o que você está achando da aula, ok? Então, estamos juntos, até a próxima.